Bortoleto terminou o GP do Japão em nono, mas os dados de Suzuka revelam que o R26 está performando no nível que a tabela de construtores não consegue refletir. Se você quer entender o que essa corrida revelou sobre o real estado da Audi para 2027, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora. Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada do GP do Japão em nono lugar, mais 2 pontos para a Audi, mais uma vez fora do top 8, mais uma corrida que parece mediana quando você olha só para o número final. Mas o que aconteceu em Suzuka vai muito além de uma posição de grid. E os dados que ficaram dessa corrida são mais relevantes para o futuro da equipe do que qualquer resultado que aparece na tabela de construtores. O circuito de Suzuka tem uma característica única no calendário da Fórmula 1. É uma pista que cobra tudo ao mesmo tempo. Curvas de alta velocidade no primeiro setor, sequências técnicas no segundo e retas suficientemente longas para expor o motor no terceiro. Não existe pista mais honesta para avaliar o pacote completo de um carro, porque não tem como esconder uma fraqueza técnica em nenhuma parte da volta. E foi exatamente por isso que o resultado de Bortoleto em Suzuka importou tanto para a engenharia de Envio e de Nürburgring. O Q3 pela sexta vez na temporada. Bortoleto chegou ao terceiro segmento da classificação de Suzuka, a sexta aparição na fase decisiva no ano. Em termos práticos, isso significa que o R26 tem ritmo suficiente para se posicionar entre os 10 melhores em mais de um terço das classificações disputadas em 2026. Para uma equipe estreante com motor próprio, esse número não é detalhe. É a prova mais concreta de que o chassi entrega o que Binotto garantiu, e que o piloto consegue extrair da máquina muito mais do que o déficit de motor deveria permitir. Na corrida, Bortoleto saiu em 10º e foi para o 9º pelo abandono de Lindblad nos estágios finais. Mas o dado que mudou a conversa nos bastidores não foi a posição final, foi o ritmo de corrida registrado nos stint intermediários. A telemetria de Suzuka mostrou que o R26 rodava setores 2 e 3 no mesmo nível de tempo dos carros da Racing Bulls e da Alpine durante o stint com pneu médio. Não próximo. O mesmo. Isso confirma a tese de Binotto sobre o chassi ser o quarto melhor do grid, mas agora com dados de corrida real, num circuito que não perdoa fraqueza aerodinâmica. O R26 de 2026, congelado tecnicamente desde antes das férias de verão, ainda consegue andar no nível dos rivais diretos nas sequências de curva de Suzuka. O problema continua sendo a S da subida, a reta principal e o trecho antes da chicane, onde o motor cobra conta. Mas nessa corrida específica, o impacto do déficit de potência foi menor do que em Monza ou Spa, porque o layout de Suzuka equilibra melhor as exigências entre chassi e motor. A decisão estratégica mais importante da corrida aconteceu na parada dos boxes. Na volta 29, a equipe chamou Bortoleto para trocar do médio para o duro. Timing conservador, calibrado para garantir que o pneu aguentasse até a bandeirada sem perda de ritmo significativa nos stint finais. A escolha funcionou. O brasileiro manteve pace consistente nas últimas 25 voltas, sem degradação excessiva, sem reclamação de comportamento no rádio. Esse detalhe de execução foi o que separou o 9º lugar de uma posição fora da zona de pontos. A estratégia foi limpa, direta e sem arrependimento no final. Exatamente o tipo de decisão que a Audi não conseguia executar de forma consistente no início da temporada. Hülkenberg completou a corrida em 14º, 100 pontos, mas também sem o tipo de problema técnico que marcou boa parte de sua temporada. O alemão rodou dentro do ritmo esperado para o R26 no perfil de Suzuka, sem os erros de agressividade que comprometeram resultados anteriores. A dobradinha de pontuação que aconteceu em Singapura não se repetiu, mas o comportamento do carro nas mãos de Hülkenberg foi mais próximo do consistente do que em qualquer etapa antes da pausa de verão. Internamente, a comparação entre os dois pilotos continua sendo o dado mais difícil de administrar. Com a corrida do Japão encerrada, Bortoleto soma 18 pontos no campeonato de pilotos. Hülkenberg tem 4. O placar cumulativo não deixa margem para narrativa alternativa, e a Audi já decidiu, silenciosamente, que os dados de desenvolvimento de 2027 vão seguir a referência do carro que pontua. A conversa que surgiu depois do GP do Japão, porém, não foi sobre os pontos somados. Foi sobre o que Suzuka revelou para o calendário que falta. Restam 7 corridas. Austin, México, São Paulo, Las Vegas, Catar, Abu Dhabi e uma data a ser confirmada. Das 7, 3 têm perfil que historicamente favorece o chassi do R26. Austin tem setores técnicos longos, São Paulo tem o setor 2 como diferencial, e Abu Dhabi tem o trecho final de curvas onde o equilíbrio conta mais do que o motor. Se a Audi conseguir pontuar nessas 3 pistas com a mesma eficiência que entregou em Singapura e Japão, a equipe tem chance real de terminar o ano na 7ª posição do campeonato de construtores, um resultado que, para um estreante com motor próprio no primeiro ciclo completo de regulamento novo, seria histórico.
Mas existe uma variável que a análise puramente técnica deixa de fora. Bortoleto vai para Austin, São Paulo e Abu Dhabi sabendo que é a última temporada com esse motor. Que as corridas que restam não são apenas sobre pontos, são sobre influenciar as decisões técnicas que vão definir o carro que ele vai pilotar em 2027 e 2028. Cada dado de feedback, cada observação sobre comportamento de chassi no debriefing, cada limite que ele encontra e reporta aos engenheiros vai diretamente para o projeto do R27. Nesse contexto, a forma como ele pilota muda de natureza, não é mais só sobre ganhar posições, mas sobre gerar informação com qualidade suficiente para que os engenheiros de Envio e Nürburgring construam um carro diferente. E é por isso que o 9º lugar em Suzuka importa mais do que parece. Não pelo ponto somado. Pelo que ficou registrado na telemetria depois da bandeirada. A Audi vai conseguir terminar o ano na 7ª posição do campeonato de construtores, ou o déficit de motor vai aparecer de forma mais brutal nas últimas corridas e empurrar a equipe para o 8º. Comenta aqui embaixo com sua previsão. E se você quer continuar acompanhando essa temporada corrida a corrida, com análise que vai além do número final, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Austin é o próximo teste, e esse veredicto vai estar aqui antes de qualquer outro lugar.